Fevereiro 3, Mateus 22, de 23 a 46. Os fariseus saíram de perto de Jesus muito cabisbaixos, depois de ouvirem Jesus dizer: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mal eles saíram, chegaram os saduceus, que eram outro grupo muito importante, mas só que estes mais ligados às coisas terrenas, né? Eles tomavam conta do templo, eram políticos, estavam preocupados com o dinheiro, com o poder, com o aqui e agora, e não acreditavam em ressurreição. Não acreditavam em ressurreição. Então, eles resolveram testar Jesus. Todos queriam testar Jesus. Era uma coisa. Todo mundo queria ver se pegava Jesus em alguma contradição. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, rabino, sabemos que se um homem se casa com uma mulher e morre sem deixar descendentes, o irmão dele deve casar-se com ela para suscitar descendência ao que faleceu. Isso nós já conhecemos, que é a lei do levirato, né? Aconteceu com Tamar e com Judá. O Judá tinha dado os filhos dele, o Er e o Onã, que morreram, ele tinha que dar o terceiro, não quis dar, ela se disfarçou de prostituta, dormiu com ele, teve filhos do Judá. Aí, os saduceus fazem assim a pergunta para Jesus, né? Nós temos uns conhecidos que são 7 irmãos e um deles se casou com uma mulher e morreu sem deixar descendência. Aí o outro irmão, o segundo, casou com essa mesma mulher e também morreu sem deixar descendência. E o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, todos casaram com a mulher e morreram sem deixar descendência. No final, a mulher também morreu. Então, nós gostaríamos de saber o seguinte: quando houver a ressurreição, ela vai ser esposa de quem, se todos a possuíram? Pergunta interessante. Aí Jesus responde da seguinte maneira: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que na ressurreição os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento. Porque na ressurreição todos são como os anjos de Deus no céu. Depois, mais tarde, Paulo vai explicar que quando nós ressurgirmos, nós teremos um corpo diferente desse corpo, porque o primeiro homem é terreno, então tem corpo feito de terra. O segundo homem é espiritual, então ele vai ter um corpo espiritual. Mas isso a gente vai estudar mais tarde. Quanto à ressurreição dos mortos, Jesus continuou falando para os saduceus que não acreditavam em ressurreição. Estava só querendo ver o que ele ia falar. Vocês nunca leram nas Escrituras? Eles sempre falavam assim, né? Vocês nunca leram? Eles estavam cansados de ler, porque eles eram doutores na lei. Eles tomavam conta do templo, que era o centro religioso da cidade, país, da nação. Não era possível que eles não tivessem lido isso. Isso toda hora está na Torá. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que te tirei do Egito e da servidão. Toda hora Deus fala isso. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Eles não sabiam, não conheciam. Vocês nunca leram, não? Que Deus, quando ele declara que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, Deus é Deus dos vivos. Ele não é Deus dos mortos. Se ele diz que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque ou eles estão vivos ou eles vão estar vivos. Como eles já morreram, a gente pressupõe que eles vão estar vivos, tanto que Deus já se refere a eles como se estivessem vivos. Sinal de que a ressurreição é algo líquido e certo que vai acontecer de qualquer maneira. Senão Deus não estaria falando: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí os saduceus meteram a viola no saco, foram embora. Aí os fariseus, sabendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus, vão se juntar e voltaram para testá-lo de novo. Ah, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Jesus estava repetindo Deuteronômio 6:5, que é um versículo abaixo do Shema. O Shema é a oração básica, fundamental, o princípio religioso do judaísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Monoteísmo, o Senhor é um, mas um plural. Depois nós vamos estudar esse Errad diferente de Yahid, quando estivermos estudando o Shema. Deus, Jesus, está então citando o maior de todos os mandamentos, porque havia 613 mandamentos, né? Positivos e negativos. E Jesus estava dizendo, o maior de todos, o mais importante é esse: amarás o Senhor teu Deus, conforme estava lá, né? Capítulo 6 de Deuteronômio. E o segundo, mais importante, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, repetindo Levítico 19:18. Enfim, ele estava repetindo a Torá. E depois Jesus completou: esses dois mandamentos resumem a Torá e os profetas. Porque a Tanar, que nós conhecemos como o Antigo Testamento, ou Escrituras Hebraicas, ela era formada de 3 livros: a Torá, né, com o Pentateuco, os profetas e os escritos, Tuvim. Jesus está falando, olha, a Torá e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você já resolveu tudo, já cumpriu a lei toda. É óbvio, se você amar Deus, é o principal. Se você amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque a pessoa que ama o próximo como a si mesmo não vai fazer mal para o próximo. Então, quem não faz mal ao próximo, cumpre a lei, porque o objetivo da lei é evitar que se faça mal ao próximo, né? Esse é o objetivo. Muito bem. Aí, depois de explicado isso e tal, né? Ele perguntou assim: eu também quero fazer uma pergunta para vocês. Agora era Jesus que ia fazer a pergunta. O que vocês acham do Messias? O que vocês pensam sobre ele? Messias era um ungido, né? Mashiach. Cristo é a tradução grega de Mashiach. Cristo quer dizer Messias, em grego e para nós latim e português. Jesus, o Cristo é Jesus, o Messias, Hamashiach. O que vocês acham do Messias? De quem que ele é filho? Porque tudo na sociedade judaica é fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. Aí eles falam, é filho de Davi. Aí Jesus falou, então como é que Davi diz assim? Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Adonai a Adoni: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como os cabelos de teus pés, como descanso para teus pés. Assenta-te à minha direita. Se Davi o chama de Adoni, de meu Senhor, como é que ele é filho de Davi? Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus era considerado pelos fariseus como se fosse um bastardo. Manzer, que na sociedade judaica é uma coisa horrível. Por quê? Porque a Maria havia engravidado dele antes de se casar com José. Então ele não era filho de José para a sociedade. Ele não era mesmo, né? Ele era filho de Deus. Mas a sociedade não acreditava que ele era filho de Deus. Pensava, obviamente, que ele era filho de algum outro homem, que não era o José. O José era da tribo de Judá, descendente de Davi, conforme a genealogia que está lá em Mateus 1. Mas o povo todo o tinha como bastardo, como filho de um outro homem que não era o marido da Maria. Então, alegavam isso para dizer que ele não era o Messias. Ele não podia reivindicar a condição de Messias porque ele não era filho de Davi. E agora ele está explicando, mas o próprio Davi está dizendo, disse Adonai ao meu Senhor, como é que ele é seu filho?
E mais uma vez, os fariseus ficaram encalatrados sem ter o que responder. E foram embora. Aleluia!